Por quanto tempo, Adonai, esquecerás de mim para sempre? Você já teve essa sensação? É assim que começa o Salmo 13 que nós vamos meditar hoje, um salmo escrito por Davi e um salmo onde 4 vezes aparece esse questionamento. Davi questionando a Deus ali, por quanto tempo, meu Deus, até quando? Até quando? Quantas vezes nós nos pegamos na vida nos questionando aí até quando este sofrimento, até quando essa luta, até quando isso não vai mudar, até quando vou ter que ficar esperando por tal promessa e assim por diante. Qual o perigo dessa pergunta? Qual o risco que nós corremos quando nos fazemos esse questionamento? Até quando? Quando a nossa alma está tomada aí por esse anseio de resposta, mas nós nos fazemos essa pergunta. O perigo é que todas as vezes que você está num momento de dor, de angústia, e você se fecha no seu interior, e você começa a se questionar até quando, mas com aquela raiz de amargura, olhando para dentro, você se fecha num monólogo interior. Você começa a fazer essa pergunta não para Deus, como Davi fez neste salmo, mas para você mesmo. E uma alma amargurada, uma alma ferida, nunca te trará a resposta correta. Nunca te permitirá enxergar o caminho correto. Nunca te permitirá acessar a verdade sobre tal situação, ou qual caminho seguir, ou aquilo que já é seu. E neste salmo, o que nós aprendemos aqui? Davi, ele sim questionou até quando, mas ele fazia não uma oração de raiva, mas uma oração sincera diante de Deus. Vamos lê-lo e meditar um pouquinho. Quanto tempo, Adonai, esquecerás de mim para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim a tua face? Por quanto tempo precisarei perguntar o que fazer, com angústia em meu coração todos os dias? Por quanto tempo meu inimigo me dominará? Olha, responde-me, Adonai, meu Deus. Dá luz aos meus olhos, ou dormirei o sono dos mortos. Então meu inimigo me dirá, eu estava prestes a batê-lo, e meus adversários se alegrarão com a minha queda. Até aqui, nós vemos sim, como eu disse, Davi derramando o coração diante do Senhor, mas ele fazia isso, como eu disse, diante do Senhor. E ele fez um pedido aqui, dá luz aos meus olhos, ou dormirei o sono dos mortos. Quando você estiver num período de amargura, sendo dominada por esse sentimento de abandono, de rejeição, peça como Davi, Senhor, dá luz aos meus olhos, ou dormirei o sono dos mortos. A raiz de amargura, se você não permitir que o Senhor limpe o seu coração, que Ele lave o seu coração todos os dias, ela te conduz para um caminho de morte. Ela te conduz para um caminho, como eu disse aqui no início, em que você se fecha dentro das suas emoções, você se fecha dentro de você e começa a se alimentar das suas próprias emoções que não estão boas, que não estão puras, que estão contaminadas. É como se você começasse a se alimentar do seu próprio veneno. E isso não é algo que acontece só com o outro. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com qualquer ser humano. E é por isso eu creio que nós precisamos ler este salmo, meditar nele e aprender com Davi. Todos os dias nos lembrar, Senhor, dá luz aos meus olhos, ou dormirei o sono dos mortos. Nós precisamos permitir que o Senhor limpe as nossas fontes, limpe o nosso coração, purifique os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus, só trevas existirão no nosso interior. Quem tem poder de limpar os nossos olhos? O Senhor, a palavra do Senhor. Nós mesmas nunca conseguiríamos. Por quê? Porque, como eu disse, se nós nos fecharmos em nosso interior, vamos nos alimentando ali com pensamentos negativos e vivemos nesse ciclo de repetição, nos sentindo eternamente abandonadas, rejeitadas, carentes. E o salmo termina:
Mas eu creio na tua graça. Meu coração se regozija na tua proteção. Cantarei a Adonai, pois ele me dá até mais do que eu necessito. Quanta mudança, né? Em apenas alguns versículos aqui, um salmo super curto, quanta mudança. Quanta mudança simplesmente porque ele pegou a dor, o questionamento, o até quando, e não virou para dentro, não ficou alimentando a amargura, mas levou diante de Deus, se derramou diante do Senhor, reconhecendo que ele precisava ter os olhos iluminados, ter o coração purificado, que este sentimento era negativo e podia conduzi-lo para um caminho de morte. E o Senhor então restaura a visão de Davi, e Davi termina o salmo cantando, louvando a graça, se regozijando, se lembrando da proteção do Senhor, cantando e reconhecendo que Deus, Adonai, já entregava a ele muito mais do que ele necessitava. Que eu e que você, neste fim de semana, possamos meditar neste salmo, meditar em todos os salmos que nós falamos aqui ao longo dessa semana e entender que a nossa vida é muito valiosa, é muito preciosa para o Senhor, mas que nós também precisamos encarar a nossa vida com responsabilidade emocional também. Nós precisamos todos os dias, eu e você, precisamos todos os dias limpar o nosso coração, purificar os nossos olhos. O campo de batalha, como já dizia a antiga autora Joyce Meyer, é a sua mente, é a minha mente. E nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar conectadas com o Eterno, com o Criador. Que você tenha um sábado abençoado, um Shabat de muita elevação, de muita renovação no seu entendimento, que você receba renovo, restauração na sua visão, que você tenha um tempo com o Senhor, descanse nesse dia, é um dia preparado pelo Senhor, é um dia separado, é um dia abençoado. Então hoje ao anoitecer e amanhã, tire um tempo, se conecte com o Pai, dedique o seu coração de uma maneira mais entregue a Ele. Se abra, agradeça, celebre a sua vida, agradeça pela sua vida e permita que o Senhor renove o seu coração, que Ele restaure a sua visão. Você precisa se achegar a Ele, você precisa se abrir a este trabalhar dele. Não fique fechada no seu interior, não fique se alimentando das suas emoções negativas em um monólogo interno, onde você mesma justifica os seus erros, onde você mesma justifica as suas transgressões, colocando a culpa, na maioria das vezes, no outro. Mas se achegue ao Senhor e peça: Senhor, limpa os meus olhos, purifica o meu coração. E que o seu coração seja cheio de alegria, cheio de renovo e cheio de esperança. Que a sua fé, a sua emuná seja fortalecida, assim como Davi. Que você seja conduzida do seu até quando para uma verdadeira e firme confiança no Senhor. Um beijo, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.